E aí, galera que assistiu outro canal? E aí, Alice, tudo bem? Boa tarde. Você falou comigo que estava com dúvida, né? Com dificuldade na matéria. O que é muito comum nessa etapa da vida, tá, Alice? Você tem uma grande queda pelas humanas, eu percebi isso desde o início, e as exatas ficam em segundo plano. Super normal, isso não me chateia de maneira alguma, pode ter certeza disso, tá? Você tem que escolher mesmo um lado e ser boa naquilo que você escolher para o futuro, porque, por exemplo, se você se tornar uma dentista e eu precisar de tratamento em algum dia, eu vou ser aí já uma pessoa idosa, que eu já estou quase lá, eu vou precisar de uma boa profissional. Então você tem que escolher aquilo que você vai fazer bem. Só que ser um dentista não abona de você fazer cálculos com muita frequência. Por exemplo, eu estou no sobrepeso, ainda não sou obeso, mas estou no sobrepeso, preciso emagrecer. Então quando você for aplicar anestesia, qual é a quantidade certa de anestesia que você deve aplicar? E se por acaso minha filha de 5 anos, que também se chama Alice, for lá no consultório, qual é a quantidade de anestesia que deve ser aplicada se ela pesa um quinto do que eu peso? Então esse tipo de cálculo, que você vai fazer isso provavelmente mentalmente, quando você estiver trabalhando, vai se tornar um costume diário, é natural. E eu espero mesmo que você saia do ensino médio sabendo toda essa parte básica muito bem, proporções, regras de três, e que partes como essa de matrizes, que são muito comuns no nosso dia a dia, apesar da gente não estudar, olha, isso é uma matriz, a gente não vê isso, mas a gente está com elas presentes todo dia. Pode ver que as atividades que nós fizemos hoje, todas elas são atividades contextualizadas de coisas que a gente faz, como calcular a média da nota, por exemplo. A gente nunca pensa em escrever uma matriz, óbvio que não é assim, mas a gente sabe calcular uma média. Então, é natural, tá? Você vai pegar o cálculo, vai resolver daquela maneira mais comum, mas o que é importante é que você consiga ler uma situação-problema e trazer essa situação-problema para o seu cotidiano, para a sua vida e resolver o problema de maneira correta. E isso é importante. Então, eu te mostro muitas maneiras de pensar. A gente começou a estudar no nono ano, né, que eu comecei a dar aula para vocês. Tem muitas maneiras diferentes de pensar em vários tipos de cálculo. Isso leva você a construir todo um tipo de pensamento, toda uma estratégia de cálculo mental. E é isso que eu espero, que você saia do ensino médio e leve para a vida esse tipo de pensamento. Fala assim, pô, Eliana me ajudou a construir uma estratégia para resolver problemas matemáticos. Pô, eu não lembro da fórmula mais de calcular o determinante da matriz, por exemplo, que a gente vai estudar. Eu não sei como resolver uma matriz 3x3. Poxa, e não tem importância não saber isso, tá? A gente realmente não precisa decorar isso para a vida. Mas no momento que a gente precisar desenvolver, ou se em algum momento você for fazer algo parecido, que você fale assim, pô, já estudei isso, é fácil de fazer, vou pegar aqui o método, vou dar uma lida na matéria e resolve o que eu precisar, dependendo da profissão ou do destino que você escolher depois, tá? O que eu preparei para você hoje? Caso você queira, essas aulas podem ser frequentes, eu te ajudo o quanto você quiser, tá? É só falar. 3 problemas, 2 eu vou resolver e 1 você vai resolver, tudo bem? Eu vou te passar uma atividadezinha extra para fazer. E vou te explicar alguns detalhes de matrizes, tá? Eu escolhi os problemas que eu vou fazer, eu não resolvi ainda. O que eu quero te mostrar? Que quando eu vou fazer a atividade, geralmente, quando eu vou corrigir dentro de sala, eu já fiz antes, né? Justamente para poder explicar de uma maneira mais tranquila. Se vocês tiverem dúvidas, eu saber onde está tudo na questão, eu acho que fica mais fácil para vocês aprenderem. Mas hoje eu não fiz, justamente para te mostrar que em grande parte das atividades, poxa, eu tenho que buscar na memória como que faz, isso aqui travei, eu não sei de onde sair. Isso é natural enquanto a gente faz uma atividade. A pessoa que escreveu lá é muito diferente do que a gente está pensando agora. E faz com que a gente tenha que seguir aquela estratégia que a pessoa que escreveu a questão, o professor que escreveu, quer que a gente chegue em um resultado que a gente não faz ideia. Então, vamos resolver isso juntos, tá? Se travar, vou travar junto com você. Vamos lá na lousa. A primeira delas, e a mais fácil, é para a gente escrever uma matriz. O que é isso? Eu preciso saber o que é I, o que é J, o que é linha, o que é coluna. É o primeiro passo para entender a matéria. Tem que saber o que é linha e coluna sempre, tudo bem? É uma matriz do tipo 3x3. Deixa eu tentar escrever nessa matriz aqui. Uma matriz do tipo 3x3, beleza? Se ela é 3x3, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então lembre-se, coluna segura o teto, beleza? E as linhas, obviamente, então estão na horizontal. Então, já que eu não sei como é essa matriz, a gente chama de matriz genérica, uma matriz que a gente não sabe o que é. Você escreve. Como ela se chama A, eu vou usar a letrinha A. Eu vou colocar aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Simples assim, não estou escrevendo nada porque eu não tenho nada. Além disso aqui, né, além desses pequenos detalhes aí, eu vou escrever o número de linha e número de coluna. A primeira linha, primeira coluna vertical. Então,
Primeira, deixa eu trocar essa corzinha aí do... Aqui, ó. Primeira linha, eu vou colocar o número 1. Segunda linha, vou colocar o número 2. Terceira linha, eu vou colocar o número 3. Agora, eu vou pegar as colunas. Para a primeira coluna, eu vou colocar o número 1. Então, coluna, ó. Para a segunda coluna, obviamente, número 2. E assim, preencho a terceira coluna. Preencher linha e coluna, eu tenho uma matriz genérica. Todas as vezes que tiver uma atividade em que você tenha que localizar um termo através de IJ, quando você vê a atividade que tem essas letrinhas aqui, ó, você já escreve essa matriz genérica seguindo o tamanho que a atividade der, tá? Pode ser 2x3, 3x2, 4x4, 5x5. Facilita muito a sua vida. Vai demorar um pouquinho, sim, mas você vai acertar a questão. Agora, eu vou observar os sinais, tá vendo? Ó, menor, maior ou igual, tá? Por onde eu começo? Óbvio que é no igual, é o mais fácil, quando os números são iguais, percebe que são os mais fáceis? Então eu vou escrever uma nova matriz, em que todas as vezes que o número de linha e coluna I é igual a linha, J, não precisa escrever linha mais não, linha, e o J é igual a coluna. Então todas as vezes que a linha for igual à coluna, eu vou colocar o que no lugar? Colocar 0, é isso que ele está dizendo. Olha o que ele disse, olha, você vai colocar 0 se I for igual a J. Então, a gente vai fazer isso. Quando são iguais, você vai perceber que eles são iguais apenas na diagonal, olha só. Então, essa diagonal aqui, tudo 0. Então, ó, esse e esse. Por quê? Porque são iguais. Então, ó, vou até cortar, porque eu já fiz, tá vendo? Olha, são iguais. Aqui na primeira opção, quando o I é menor que J, ou seja, quando o primeiro número é menor, eu vou colocar 2 no lugar. Então, quando esses números são menores, aqui ó, menor, menor, menor. Esses daqui, o I, o primeiro dígito, é maior, então isso não me interessa. Então, nos 3 aqui de cima, eu vou colocar o número 2, que foi isso que a atividade disse. Obviamente, o que sobrou, eu vou colocar 1. É onde o I é maior do que o J. Então, eu coloco 1 no lugar. Pronto, terminei a atividade. Aqui a gente escreveu uma matriz linda, maravilhosa, utilizando aquela regrinha ali, ó, A e J, aí tem um sisteminha com 3 regras e eu segui essas regras. A regra pode ser complexa, ter uma expressão gigante, não tem importância, tá? Pode ser qualquer regra que mandar, você faz primeiro essa parte que é a sua matriz genérica, depois disso você escreve. Aí ele pode te perguntar um elemento, pode te pedir para somar uma linha, uma coluna, não faz diferença, você já está com a matriz prontinha. Então aqui, qual era o objetivo dessa questão? Era te mostrar I e J, o valor deles e saber se localizar, sendo linhas e colunas, a gente precisa entender isso, beleza? Além dessa questão, tem mais. A gente fez essa, deixa eu abrir outra, essa aqui, ó, beleza? Temperatura corporal. Eu li a questão, obviamente, antes de trazer, mas eu ainda não resolvi para saber se é fácil ou se é difícil. Pelo menos eu imagino como fazer, tá? Mas ainda não fiz. A temperatura corporal de um paciente foi medida em graus 3 vezes ao dia. Olha só, que importante isso, olha. 3 vezes ao dia. Percebe isso aqui? Eu não li o texto ainda, não terminei. Onde eu tenho 3 aqui na minha tabela? É uma matriz 3 por 1, 2, 3, 4, 5. 3 por 5 essa matriz. Uma matriz 3 por 5. Ela possui 3 linhas e 5 colunas. Ou seja, se foi 3 vezes por dia, eu entendo que a primeira coluna que é um dia, outro dia, outro dia, outro dia. Por quê? Porque senão ela teria que ser medida 5 vezes ao dia. Aí eu poderia pegar aqui o primeiro dia. Aí a temperatura foi aferida 5 vezes em um dia. Mas não, o texto fala que foi 3 vezes ao dia. Então, essa primeira coluna tem que ser dia. Ou seja, a coluna é o dia. Beleza? Cada elemento AIJ da matriz abaixo corresponde à temperatura observada no instante I do dia J. Instante I do dia J. Então, ó, vamos supor que seja segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu tenho primeira aferição, segunda aferição e terceira aferição. 3 vezes por dia durante a semana toda, tá? Esse segunda, terça, quarta não tem no texto. Eu coloquei só para me localizar, só para ficar mais fácil aqui, para eu entender o que está acontecendo. Tudo bem? Como ele falou que A e J sendo
no instante I do dia J, então observe que no primeiro instante do dia da terça-feira, olha lá, aqui é a matriz primeira linha, segunda coluna. Então eu tenho terça-feira, que é o segundo dia, tá vendo? Ó? E tenho a primeira aferição, ou seja, a primeira aferição do segundo dia, porque a primeira coluna é dia, eu estou no segundo dia. Vamos mais. Poxa, qual foi a temperatura do paciente na terceira aferição? Ó, terceira aferição do quinto dia. Qual foi a terceira aferição do quinto dia? A terceira aferição é a última coluna, porque primeira, segunda e terceira. Terceira aferição, quinto dia, 1, 2, 3, 4, 5. Então tá aqui, ó, 39,2 graus. Tá? 39,2. Terceira aferição do quinto dia. Depois que você consegue visualizar isso e sabe se localizar dentro da matriz, a atividade fica mais fácil, tá? Toda aula eu estou falando isso com vocês. Olhe para a matriz e se localize. Antes de começar a fazer continha, entenda o que é linha e coluna, porque aí fica fácil de fazer. Entendi quais são os dias e quais são as aferições. Entendi o problema, já sei me localizar. Determine o instante do dia em que o paciente apresentou maior temperatura. Instante do dia. O instante e o dia. Faltou essa letrinha na minha leitura. Ó. Determine o instante e o dia. Então, vamos lá. Qual é o maior número da tabela? O maior deles. 36, 35, 38, 38, 40.4, 40.5. Aqui, ó. Esse é o maior número da tabela, maior temperatura, febre alta, 40,5. Esse instante aqui é qual? É a primeira aferição, a segunda ou a terceira? Obviamente é a segunda. De qual dia? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto dia. Então eu tenho a segunda aferição, ó, segunda aferição do quarto dia. Ele me perguntou qual instante e qual dia. Beleza, consegui me localizar. Fica fácil de fazer, não fica? Depois que a gente entende. Próxima pergunta. A temperatura média, ou seja, eu vou ter que somar alguma coisa, tá? Se ele me pediu média, do paciente no terceiro dia. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro dia é esse aqui, ó. Eu vou calcular a média desses três números. Então, 38,6... 37,2, 36,1. Eu vou somar os 3, 6, 7, 8, 9, 8, 15, 15 mais 6, 21, vão 2, 9, 10, 11, 111,9. Tem que dividir por 3, porque eu calculei aqui três números diferentes, 111,9 dividido por 3, aqui já vai uma dica, como é que eu divido esse número por 3? Posso deixar com a vírgula? Pode. 11 dividido por 3 dá 3, sobram 2, desce 1, 21 por 3 dá 7, sobra nada, desce 9, 9 por 3 dá 3, 37,3. Por que eu pus a vírgula? Porque tem um número aqui depois da vírgula. Esse número aqui é a média da temperatura do paciente no terceiro dia. A gente calculou. Deu trabalho, Alice? É lógico que dá trabalho. É chato de fazer porque tem muito texto, muito número, a gente fica confuso. Eu sei disso. Mas quando eu paro com calma, eu consigo resolver o problema, tá? Se eu pegar isso aqui cansado, por exemplo, ontem eu estava resolvendo atividades de vocês cansado à noite, poxa, não estava fluindo, não estava conseguindo ler aquele monte de texto e resolver as questões. Estava difícil, porque eu estava cansado. Então, quando a gente está de cabeça fresca, flui. Beleza? Vamos continuar? Tem só mais uma para a gente finalizar, tá? Que é essa aqui, ó. Essa aqui eu dei uma lida superficialmente, não sei nem do que se trata direito. Considere as três lojas, L1, L2 e L3. É uma matriz 3x3, então eu não sei ainda o que é loja. E os três tipos de produto, P1, P2 e P3. A matriz a seguir descreve a quantidade de cada produto vendido por cada loja na primeira semana de dezembro. Cada elemento da matriz A e J da matriz indica a quantidade de produto P1 vendido na loja LJ1, J igual a 1, 2, 3. Espera aí que eu tenho que entender de novo. Perceba que eu me perdi no final do texto. Eu ainda não sei o que é loja e o que é produto. Eu preciso entender isso antes de começar o problema, tá? Ó, cada elemento A e J da matriz indica a quantidade do produto P1 vendido pela loja LJ, sendo IJ igual a 1, 2 e 3. Vamos lá. A quantidade do produto P2 vendido pela loja 2 é 11.
Obviamente não. Eu vou escrever aqui os números das linhas e colunas para eu ficar mais tranquilo. Esse aqui é a primeira linha, eu vou colocar o número 1. Segunda linha, número 2. Terceira linha, número 3. Agora eu vou colocar as colunas. Ó, coluna 1, estou pondo de rosa. Coluna 2 e coluna 3. Olha o que ele falou aqui, ó. Produtos P2 vendido pela loja L2. 2 e 2, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Mesmo eu sem saber o que é loja ou o que é produto, eu sei que o resultado é 10 e com certeza não é 11. Então a letra A não é verdadeira. A quantidade de produto P1 vendido pela loja L3 é 30. P1 e 3. 1 e 3. Aqui, ó. 1 e 3. É 30. Falso, tá vendo? Que o resultado ali é 20. A soma das quantidades de produto P3 vendidos pelas 3 lojas é 40. Pedidos P3. Então, considerando que isso aqui, ó, são as 3 lojas e os 3 produtos, a soma desses 3 números aqui dá 40. Não, não dá 40. 28, 38, 39. Não dá 40. Então, não é a C. A soma das quantidades de produtos P1 vendido pelas lojas 1, 2, 3 é 52. Vendido pelas lojas L1, quantidade de produtos. Então, eu vou somar aqui, ó, os 3 produtos vendidos pela loja para ver se o resultado dá 52. 30, 50, 69. Somando a primeira linha deu 69, não é 52. Então, obviamente, também não é a D. Agora eu espero que a E esteja certa. A soma das quantidades dos produtos P1 e P2 vendidos pela loja L1 é 45. P1 e P2 pela loja L1. Então, ó, produto 1, produto 2 na loja 1. Produto 1 e produto 2. Somando esses dois números, 45. É o mesmo que está no texto. Então, a letra E é a questão correta. Percebeu que li o texto, eu fiquei na dúvida quanto ao texto, porque é confuso. Eu não sei o que é linha, coluna e 1, 2, 3, J. É confuso sim, tá? Coloquei os números para facilitar a minha leitura, para eu não me perder enquanto eu estivesse lendo o texto. Aí, depois que eu coloquei o número, poxa, ficou muito mais tranquilo. Aí eu fui lá, fiz a sominha igual pediu, verifiquei um por um, achei a resposta certa. Percebe que a gente demora aqui 2, 3, 4 minutos nessa questão. É uma questão demorada, beleza? Mas não é impossível de fazer, é fácil de fazer. A gente terminou, tá? Eu terminei aqui 3 exemplos lindos para você. E quero te passar uma atividade difícil de ser feita e que precisa ser entendida, tá? Página 31, atividade número 5. Tem ela no Bernoulli, eu espero que você não veja, tá? Que você realmente tente fazer. Faça, tira uma foto, me manda, ficou na dúvida, pergunta que eu te ajudo no que você precisar para você conseguir compreender essa matéria, tá bom? Ó, grande abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.